Bom dia, irmãos. Que privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui. E como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas renovam a cada manhã. Então, se estamos aqui, é porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas e nós somos alcançados por ela, né? Se estamos aqui é porque o Senhor já nos sustentou mesmo no momento de inatividade nossa, porque quando a gente, durante a noite, quando nós dormimos, nós ficamos praticamente no estado de inatividade, né? E o Senhor, que não dorme, se encarrega de cuidar de nós em todo o tempo. Então, que o nome do Senhor seja louvado e adorado, que Ele seja servido e adorado, né? E que haja gratidão sempre no nosso coração pelo cuidado do Senhor, pela renovação das suas misericórdias sobre as nossas vidas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 105. Salmo de número 105. Salmo de número 105. Desde já quero dizer para os irmãos que o nosso pastor está hoje pregando na igreja, na primeira igreja presbiteriana de Guanhães, né? É o aniversário da igreja e ele está lá servindo, né, como pregador oficial, tanto na escola musical quanto no culto à noite. Que Deus abençoe aquela igreja, a igreja do pastor Lício, né, que inclusive já foi pastor aqui dessa igreja, né, há muitos anos atrás. Não, ele foi na sua época, né? Então, nosso pastor hoje está servindo lá, né, como pregador oficial. Que Deus o use e o abençoe e nos abençoe aqui também nas nossas atividades. Salmo 105. Leremos aqui até o versículo 15. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-lhe conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Que Deus nos abençoe. O salmista começa aqui, né, chamando a atenção das pessoas e dizendo assim: rendei graças ao Senhor. Então, ele está chamando as pessoas aqui para gratidão, para expressar a sua gratidão ao Senhor. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, e nós temos estudado isso aqui frequentemente, temos falado sobre tem se falado aqui sobre esse assunto, e tudo que motiva a nossa vida, né, tudo que motiva os nossos atos é de fato a gratidão. Então, tudo que fazemos aqui, se dizimamos, né, nós fazemos não para comprar alguém ou para comprar algo, né, mas fazemos isso como uma expressão da nossa gratidão a Deus. Se participamos das atividades, apoiamos as atividades com a nossa presença, como estamos fazendo aqui, né? Se participamos da escola dominical, dos cultos, não é para cumprir tabela, né? E nem, né, para mostrar que eu estou aqui presente, não, é para expressar minha gratidão. É uma maneira de nós dizermos assim: Senhor, eu sou tão grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mim, né, que eu estou aqui, né, para servir. Então, irmãos, tudo que fazemos precisa ser uma expressão da nossa gratidão ao Senhor, né? Então, primeiro, o Senhor nos abençoa. Por isso que nós temos, né, o princípio do Senhor é 6 por 1, ou seja, Ele nos dá 6 dias para trabalharmos, né, para as nossas atividades. Um deles, né, que é o dia do Senhor, que é o domingo,
né, nós reservamos para o descanso e nós reservamos, né, para o serviço do Senhor. Então, primeiro Deus nos abençoa, né? Depois nós expressamos, temos a oportunidade de expressar a nossa gratidão ao Senhor por todas as bênçãos. Então, essa é uma oportunidade que temos. Então, aqui temos uma oportunidade dupla, né, na escola dominical. De quê? Né? Primeiro, de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. Segundo, né, de sermos equipados, né, trabalhados, de estudarmos aqui a palavra de Deus, de ser equipados para melhor servi-los. E ele diz aqui, depois de chamar as pessoas, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, quando nós relacionamos com as pessoas, então o culto é a oportunidade de fazermos isso, ou a escola dominical, de fazermos isso, de expressarmos a nossa gratidão. Quando saímos daqui, depois de sermos equipados, de estudarmos, quando saímos daqui, nós temos a oportunidade de quê? De fazer conhecidos os feitos de Deus. Aí, então nós temos a oportunidade de comunicar com as pessoas, né, o quanto Deus tem sido bom, né, os feitos de Deus na história, na nossa vida e no meio, né, do povo do Senhor. Nós iremos, nesse instante, então, orarmos. Antes de orarmos, né, nós queremos saber se os irmãos têm algum pedido de oração, e assim nós iremos orar e dividir, então, para as classes. Então, vamos começar, né, por aqui, com a Lali. Orar, ação, direção, orar até agradecer a Deus que foi muito bem. O meu sobrinho, o neném estava previsto para nascer dia 20 do mês que vem, nasceu dia 20 agora, então assim, bem prematuro, mas graças a Deus está bem, ele, a mãe está bem, então assim, continuamos agradecendo a Deus, porque orar pela mãe de uma amiga minha que não está muito bem. Deus o abençoe. Mais alguém aqui? Não. Aqui então, na aula do meio, Beto? O pastor a Fábia e o Wellington, meu genro e minha sobrinha. Meus irmãos, e tem um garotinho aí, neto do pastor Jeremias, que tem solicitado oração por ele. A família está sofrendo demais, para ver se a foto dele está aí no saco dele. O seu irmão? Tá certo. Aqui tem mais alguém? Então, do lado direito, do lado direito, alguém? Aquelas famílias, pelos casais, a produções. Agradecer por ser nossas vidas, né? De mulher, de ser a nossa família, do povo, do meu povo, de alunos, do trabalho, pelo nosso colaborador, pela empresa, pela vida nossa, pedir para nós irmos na nova televisão, pelo Aide, que possa continuar abençoando, entender tudo certo, pelo domingo, pelo dia, e pedir pelo nosso país, pela nossa nação. Minha mãe. Sua mãe? Isso. Vamos voltar aqui. Eu quero pedir pela convenção da minha família, quero pedir por Diogo, quero pedir direção da Pedro da família, e por várias pessoas da minha família que estão muito bem de saúde. Quero pedir também pela Gabriela, o Lili e Sheila. Gostaria de pedir também pela direção da família e pedir também pela minha saúde, pastor, porque eu sofri de mal, eu tenho anos, para isso acabar logo certo. Vamos orar. Mais alguém, irmãos? Então, vamos orar nesse instante. E logo após nós teremos a divisão das classes, para o estudo da lição. Vamos orar.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, porque, como a tua palavra diz, as tuas misericórdias já se renovaram. A tua bondade, ó Pai, repousa também sobre nós. O teu sustento e o teu cuidado, ó Pai, nós o experimentamos todos os dias nas nossas vidas. Muitas vezes nem percebemos, passa desapercebido. Ó Deus, muitas vezes por causa da nossa displicência, mas nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos dado. E, ó Deus, agora nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus servos, ó Pai, que acabam de fazer os seus pedidos aqui. Entendemos que quando os pedidos são feitos, não é para que o Senhor tome conhecimento, ó Deus, dessas coisas, porque sabemos que o Senhor tem ciência de tudo, que o Senhor já conhece todas as coisas, ó Pai, de tudo aquilo que acontece conosco. Mas quando nós pedimos, nós estamos, ó Deus, chamando o Senhor, ó Deus, para intervir na nossa vida, para participar da nossa história, e nós estamos também, ó Deus, contando com os nossos irmãos para que possam se alegrar, chorar junto conosco e orar ao Pai também juntamente conosco. Colocamos a vida dos teus servos que foram citados aqui diante do Senhor. Algumas pessoas foram citadas, pedimos a Deus que o Senhor venha estar acompanhando, abençoando, ajudando, colocando a tua mão, ó Pai, aqueles que estão enfermos, lidando com enfermidades. Nós pedimos que o Senhor venha estar colocando a tua mão, cuidando, ó Deus, aliviando dores, mal-estar, e que aquilo que estiver causando, ó Pai, essas coisas, que o Senhor possa estar colocando a tua mão e trazendo o alívio, o bálsamo do Senhor. Aqueles que sofrem também com doenças sérias, mais pesadas, ó Deus, que têm implicações maiores e mais fortes, pedimos que o Senhor venha estar levando também o teu conforto, o teu consolo, o encorajamento. Esse Senhor que Leda acabou de citar aqui, ó Pai, o abençoe agora nesse novo momento da vida dele, em que ele terá que se adaptar com a nova realidade do seu corpo. Eu quero pedir que o Senhor venha visitá-lo nesse instante, ó Deus, orientá-lo, que a tua presença seja perceptível ali ao lado dele. Pai, abençoe os demais irmãos, os demais pedidos que foram feitos aqui. Ó Deus, direcione, abençoe os enlutados, que o Senhor venha estar levando consolo e conforto. Ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando de todas as famílias aqui, aqueles que vivem dramas familiares, dificuldades familiares. Cuide, direcione, toque nos corações, ó Pai, dê a solução, mostre, ó Pai, os caminhos, para que os teus servos possam viver dias melhores. Que haja paz nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, que haja harmonia, ó Deus, nas nossas casas, e te agradecemos pelas atividades que têm sido feitas aqui na tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem movido corações, tanto de pessoas que idealizam atividades, tanto daqueles que participam. Obrigado, Deus, e pedimos que o Senhor cuide de nós. E agora nos conduza, ó Pai, no estudo da tua palavra, que todos os professores sejam capacitados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, para ensinar as suas devidas classes, ó Deus, e para instruí-las nos caminhos do Senhor. Fica conosco e de nós. Essa é a oração que fazemos, não no nosso nome, mas no nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. Amém. Irmãos, então vamos dividir o estudo da lição. Os jovens e adolescentes terão a oportunidade de ter o estudo, e nós estaremos também estudando a palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 18.
2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. Estaremos hoje estudando sobre a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E a partir do ano que vem os irmãos continuam. Acredito que os irmãos, eu fico mais vagando com os jovens, mas acredito que os estudos aqui estão sendo sobre escatologia, apocalipse, é isso mesmo? Então, no próximo domingo, o pastor retoma os estudos aqui sobre escatologia. 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos abençoe, que o Senhor possa estar aqui falando em nossos corações através do texto da palavra do Senhor. Bem, como eu disse aqui, nós hoje estaremos pensando e falando sobre a reconciliação. Mas quando nós falamos sobre esse termo, a própria palavra reconciliar nos sugere alguma coisa. Então, quando nós falamos sobre reconciliar, o que a palavra nos sugere? Me ajuda aí, irmãos. Então, se a gente diz assim, alguém precisa se reconciliar. Então, a palavra nos sugere o quê? Reatar. Oi? Reatar. Então, por que alguém precisa reatar ou reconciliar? Porque houve algum mal que está distanciado. Houve algum mal? Uma separação. Isso, houve uma separação. Pouco até interrompido. Isso. Ricardo, você falou alguma coisa também? Litígio. Então, é isso aí. Se precisa de reconciliação, é porque uma briga aconteceu. Um litígio aconteceu. Um rompimento aconteceu. Então, quando a gente fala que precisa de reconciliar, porque aconteceu uma briga, um rompimento, laços foram cortados, relações foram cortadas, e aí então, quando isso acontece, precisa de uma reconciliação. Então, irmãos, e nós vemos justamente isso acontecendo, quando nós falamos de reconciliação, na maioria das vezes nós estamos falando, quando as pessoas falam de reconciliar, boa parte das vezes elas estão se referindo sobre a reconciliação entre duas pessoas, quando as relações são interrompidas, e nós observamos nas Escrituras que a reconciliação, ela nos mostra aqui que houve um rompimento. No início da história bíblica, ela começa tratando sobre a relação. Começa falando sobre Gênesis, fala sobre a criação. Então, a criação de todas as coisas, e principalmente fala sobre a criação do homem e a entrada do pecado no mundo. Por isso, então, a história humana e a história bíblica se divide em 3 temas, em 3 grandes temas. Me ajudem sobre a criação, o segundo tema, queda, e o terceiro, redenção. Então, a Bíblia nós poderíamos resumir a Bíblia nesses 3 temas, criação, queda e redenção. Então, a criação, quando o homem foi criado, ele foi criado para relacionar com Deus. E quando o pecado entrou no mundo, o que ele fez? Ele interrompeu o relacionamento, então ele atrapalhou. O homem continuou relacionando com Deus e Deus com, mas ele atrapalhou, ele ranhou, ele causou ranhuras, ele causou distância, não distância geográfica, mas ele causou, ele atrapalhou o relacionamento do homem com Deus, e ele, quando o pecado, a queda entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, ele colocou o homem na condição de condenado, que é a pior coisa. Então, irmãos, quando nós falamos de reconciliação, é disso que nós estamos aqui falando.
Então em Efésios 2,14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, como é que chamava essa parede da separação que estava no meio? Diz aqui na palavra final: a inimizade. Então o que a queda trouxe? Então a queda trouxe efeitos, aplicações e implicações na vida da humanidade. Então ela estabeleceu uma inimizade contra o homem e do homem em relação a Deus. Então, irmãos, e aí a gente vê que na história das religiões, a gente vai ver a tentativa das pessoas de tratarem isso, a tentativa das pessoas de resolverem esse problema, dessa inimizade que foi causada, que suscitou com a queda, com o pecado do homem, suscitou essa inimizade. E aí então a tentativa das religiões foi fazer o quê? Tentar resolver esse problema. Tanto é que até a própria palavra religião vem de um verbo. Qual é o verbo? Qual é o termo? A palavra religião vem do termo religare, do latim, que significa religar. Então qual era o propósito das religiões? De religar, de ligar o homem novamente a Deus. Se era de religar, então isso estava pressupondo que tinha uma desconexão, foi estabelecida, uma desconexão foi feita. Então a reconciliação, as religiões foram trabalhando isso. Obviamente que as religiões tentaram trabalhar isso de maneira equivocada. Então, por exemplo, a gente vai ver tanto na mitologia, mostra isso, nas mitologias, porque não houve só uma. Então as mitologias mostram a tentativa das pessoas de aplacar a ira dos seus deuses. Então várias coisas eram feitas, várias coisas as pessoas faziam. Então dizendo assim, com a queda, com o pecado, então os deuses ficavam então irados, e aí então as pessoas iam fazendo coisas para tentar aplacar a ira dos deuses. Então uma das coisas eram presentes. Então vamos oferecer presentes. Então nas religiões pagãs acontecia isso: vamos oferecer um presente para que a ira de tal Deus seja aplacada, seja amenizada. Isso aconteceu com os filisteus, com os povos pagãos, que ofereciam, por exemplo, havia um deus chamado Moloque, e a figura dele era uma fornalha, era de uma fornalha fervendo, muito quente. E aí então o que eles faziam? Alguns pais, quando os filhos nasciam, alguns nasciam deficientes, e aí eles jogavam então os seus filhos ali dentro daquela fornalha, porque eles entendiam que fazendo aquilo ali eles estariam aplacando, amenizando, eles estariam oferecendo. Alguns ofereciam seus filhos ali perfeitos, como que dizendo assim: vamos tentar aplacar, amenizar a ira aqui desse Deus. Não sei se os irmãos também estão lembrados lá do início da história de Jonas, quando Jonas desobedece ao Senhor, indo para um outro trajeto, indo para Tarsis, e aí então ele entra lá no fundo do navio pensando assim: aqui agora eu estou escondidinho de todo mundo, aqui ninguém está me vendo, aqui então ninguém vai saber que eu estou indo numa direção contrária à vontade de Deus. E aí, então, com a tempestade, o navio começou a balançar, e o que eles fizeram? Eles perceberam: tem alguma coisa aqui, inclusive as pessoas que nem serviam a Deus tiveram a consciência: tem alguma coisa errada aqui, ou tem alguém errado aqui, tem alguém que despertou a fúria dos deuses ou de Deus aqui. Então, na convicção deles, aí o que eles fizeram? Eles disseram: então, lançaram sortes, e aí então definiram: é esse homem aqui que está dormindo, é ele que pecou, e é ele que está despertando a ira de Deus, e por isso que o mar está bravio desse jeito. O que eles fizeram? Pegaram Jonas e jogaram no mar. Então, na ideia, no conceito deles, o que era aquilo?
né, nós vamos jogá-lo lá, né, para tentar aplacar, né, se é ele o causador, para tentar amenizar, né, a ira, né, de Deus. Então, irmãos, aqui nas escrituras desse texto que nós acabamos de ver, nós vemos então, né, que o apóstolo Paulo está falando sobre a reconciliação. Então, o homem sem Deus, né, o homem sem Cristo, e a gente vê isso no decorrer da história, ele está fatalmente condenado, né? Então, ele está condenado. O homem sem Deus, por melhor que ele seja, né, e a gente encontra pessoas, né, que muitas vezes nos surpreende, porque a gente fica pensando assim, poxa vida, tem muita gente boa que não é crente, né? Mas o homem sem Cristo, né, ele é, a Bíblia diz, inimigo de Deus. Por isso, irmãos, mas nem sempre ele reage da maneira em que a gente vai caracterizá-lo, né, como inimigo de Deus. Mas todas as vezes que nós, né, fazemos coisas contrárias, ou que nós, né, vivemos na direção ou de maneira contrária ao Senhor, nós estamos expressando uma aversão, né, de certa maneira, né, ao Senhor. Então, vamos observar, né, algumas coisas aqui. Então, essa reconciliação, né, a gente observa que desde o início da história, né, quando o pecado entrou no mundo, a gente observa, né, que ela foi, né, necessária. Bom, então a primeira coisa que nós observamos aqui, o texto começa dizendo assim: ora, tudo provém de Deus. Então a primeira coisa que observamos aqui nesse texto é que a reconciliação, né, partiu de quem? De Deus. Tudo provém de Deus. Então quem é o autor dessa reconciliação entre nós e ele? Ele foi o ofendido, nós fomos os ofensores. No entanto, né, a iniciativa de reconciliar partiu do Senhor. Quem tomou a iniciativa de reconciliar, né, com o homem foi Deus. E aí então, quando Adão pecou, né, a sua iniciativa, né, a sua atitude natural foi se esconder. E ele, como ele sabia que Deus andava pelo jardim também, né, e falava com ele, né, ele então se escondeu, ou tentou. Aí a minha pergunta é: de quem é que ele estava tentando se esconder? Estava tentando se esconder de Deus. Quando é que nós conseguimos nos esconder de Deus? E aí, o interessante que eu acho e que eu observo são a maneira em que Deus comunica com Adão. Deus vai então atrás de Adão depois do pecado, e qual é a pergunta que Deus faz para ele? Alguém se lembra? Onde estás? Aí a gente fica pensando também, até no teor da pergunta, e a gente fica pensando: nossa, que Deus mais limitado, que Deus mais, talvez alguém diga assim, que Deus mais limitado é esse? Ele não tem ciência de tudo. Ele está perguntando a Adão onde ele estava. Só que onde estás não significava literalmente onde estás, né? Então, oi? Onde estás tinha ali um outro, né, significado, né? Então o Senhor, na verdade, estava perguntando para Adão, né, o que você fez? Quais foram os seus valores, né? Cadê você para continuar relacionando comigo da mesma maneira em que a gente relacionar? Por que você se escondeu, né? A gente relaciona todo dia, né? Então eu passo aqui todo dia, nós conversamos todo dia na viração, ou seja, no finalzinho do dia. Eu passo aqui todo dia, a gente conversa, né? E a gente conversa naturalmente, né? Cadê você? Então, o que a gente observa? A gente observa que a atitude de reconciliar partiu de Deus. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende primeiro aqui: Deus é quem vai ao encontro ao homem. Deus é quem vai ao encontro, né, do pecador. E quando nós falamos aqui sobre esse assunto, tem duas vertentes, né, dois pensamentos, né, que surgiram no decorrer dos anos, né, na teologia. Um deles é o sinergismo. O que é isso? Né, o sinergismo é aquele pensamento que boa parte das pessoas tem.
né, que acreditam que a atitude de salvação, que a iniciativa da salvação parte do homem, que é o homem que escolhe, é o homem que tem que querer, são as pessoas que têm que querer. Se o homem não quiser, se as pessoas não quiserem, né, não tem jeito, né? Então, e aí então há uma tentativa, né, de se pressionar as pessoas, há uma tentativa de amedrontar pregações, né, e palavras tentando, né, intimidar e amedrontar as pessoas. Há essa ênfase na questão do diabo para tentar, né, fazer com que as pessoas tenham medo e decidam, né, não, preciso de reconciliar com Deus porque Jesus está vindo, né, e eu não quero, né, partir daqui, né, com essa relação interrompida com Deus. Então, o sinergismo é essa mensagem, né, que estimula as pessoas a pensarem que a atitude parte delas, né? Então, nessa direção, nesse pensamento, o pregador vai fazer de tudo para que as pessoas tomem, né, uma decisão. Só depende de você, né? Então, aí, só depende de você. De fato, há coisas que dependem, né, de nós. Então, esse é o primeiro pensamento. O outro pensamento é o monergismo, né? O que é o monergismo? O monergismo é o que nós cremos, né? É o pensamento fundamentado nas Escrituras de que, né, é o Senhor que o início da salvação está no Senhor. Ou seja, primeiro tem início na eternidade, na escolha de Deus, e tem também o seu momento histórico. Então a salvação, ela começa com Deus na eternidade, e ela tem o seu momento histórico, né, aqui nesse mundo, quando as pessoas, né, se reconciliam com Deus. Tanto está presente, né, então, essa ideia do sinergismo, né, de que o poder está nas pessoas, de que a decisão está nas pessoas, né, de que as pessoas é que escolhem. Isso está tão presente, né, nas mensagens, nas pregações e nas igrejas, né, que até a maneira em que as pessoas se referem, né, à salvação, né, ao encontro com Deus, né, até a maneira que as pessoas se referem mostra, né, essa atitude que parte do homem. Por exemplo, quando alguém, vamos usar essa expressão, né, geralmente a gente diz assim: fulano se converteu. Se ele se converteu, o que isso sugere? A atitude partiu de quem? Dele. Então a atitude partiu dele, se converteu. São os termos que nós usamos. Obviamente que nós usamos esses termos como força de expressão, né? Então, fulano, então aí a gente diz: alguém se converteu, né? Alguém aceitou, né? Aceitou Jesus, né? Fulano aceitou Jesus. O que isso sugere? Né? Sugere mais ou menos uma ideia assim, né, de que tem que insistir, e Deus tem que insistir, ou Jesus tem que insistir. Coitado, gente, coitado desse Deus, se ele não é capaz de mexer com a vontade humana, né? Se ele não é capaz de mexer com o coração humano, então não é o Deus da Bíblia, né? Não é o Deus, né, criador. Por quê? Porque o Deus criador é capaz, e ele mexe na vontade humana, no coração humano, nas disposições, né, do coração das pessoas. Então, na verdade, né, o termo correto seria quando eu fui convertido, né? Mas a gente prefere dizer, né, talvez por força de expressão, quando eu me converti, né? Então, na verdade, eu fui convertido, eu fui transformado, a ação, né, partiu de Deus. Então, né, é isso que nós chamamos, né, de monergismo. Na história também, dois homens, dois pensadores, dois teólogos ficaram conhecidos também na história. Então, dentre os reformadores, né, de um lado estava João Calvino, né, defendendo aqui esta ideia, né, de que a salvação tem a sua origem no Senhor, de que a reconciliação, né, o ato de reconciliar o homem, né, com o Senhor, né, tem o seu início nele, né. Também, no período da história, surgiu um homem chamado João Arminio, né, e o Jacó Arminio,
E o que ele defendia? Ele defendia o contrário do que João Calvino estava defendendo. Ele defendia que a atitude parte sempre do homem e das pessoas. Então, irmãos, nós observamos que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a reconciliação do homem, né, com Deus é uma atitude que tem o seu início no Senhor, que começa em Deus. Por isso que ele começa dizendo aqui: tudo provém de Deus. Então essa é a primeira coisa que vemos aqui, a autoria da reconciliação. Quem é o autor da reconciliação? O próprio Deus. Então é o Senhor que se encarrega de agir nos corações, é o Senhor que se encarrega de produzir bondade, né? Então é o Senhor que se encarrega de trabalhar, né, no coração das pessoas. O homem sem Deus, naturalmente, ele não vai buscar a Deus, ele não vai procurar a Deus, porque a Bíblia diz que ele está morto, ele não tem vontade, e ele não vai procurar, né, o Senhor. Aqui, né, agora, a gente observa uma outra coisa. Então nós vimos aqui o autor da reconciliação, que é o próprio Deus. Agora nós vemos aqui também ele dizendo que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que nós vemos agora? Primeiro nós vimos aqui o autor da reconciliação. Agora nós vemos o agente da reconciliação. Se o autor é Deus, quem é o agente da reconciliação? O agente é Cristo. Ou seja, é por meio de Cristo. E aí a gente vê, por exemplo, essa doutrina da reconciliação em toda a história. Né? Então, no Velho Testamento a gente vê isso presente. Né? Então, a questão dos ritos, nos cerimoniais e nos ritos, né, que envolviam os sacrifícios, né, isso acontecia todo dia. Né? Então, esses ritos, né, estavam anunciando o quê? Né? Esses ritos estavam anunciando, né, o que haveria de acontecer, o grande evento que aconteceria, que seria a morte de Cristo, né, na cruz. Então, todos aqueles eventos que aconteciam, tanto os sacrifícios dos animais, né, aquilo ali era o quê? Eram eventos pequenos, né, eram pequenos eventos, né, era um tipo, né, que estava apontando o grande evento que aconteceria, né, que era a morte de Cristo na cruz, a expiação, o pagamento, né, dos pecados. Então, o agente de tudo isso é Cristo. Por isso que não tem reconciliação, né, de Deus com o homem, né, se não for por meio de Cristo. Então, a reconciliação, geralmente, quando a gente fala sobre reconciliação, tem também uma grande ênfase, né, de falar, reconcilie-se com Deus, né? Mas na verdade é Deus que precisa reconciliar, né, com o homem. A autoridade está nele, né? O soberano é ele, né? Quem pode mudar, né, essa situação de condenado, né, para justificado é ele. Então, o próprio Deus se encarregou, né, de colocar Jesus como seu agente para que a reconciliação aqui acontecesse. Então, qual é o meio, né, de acontecer uma reconciliação de Deus com o homem? Qual é o agente disso? É Cristo. Por isso que ele diz então, né, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então não há outra maneira de acontecer uma reconciliação de Deus com o homem fora de Cristo. Por mais que o homem seja bom, por mais que o homem faça coisas boas, né, não tem reconciliação com Deus fora, né, de Cristo. Então vimos aí, autor da reconciliação, Deus, o agente, Cristo. Mas tem mais coisas que nós vemos aqui agora, né? Agora ele nos mostra assim, no finalzinho do versículo 18, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se o autor é Deus, o agente é Cristo, quem nós somos? Então, depois de termos sido, então, primeiro, antes da reconciliação acontecer, nós somos uma das partes envolvidas. Depois, então, antes da reconciliação acontecer, a gente é parte envolvida, né? Então,
o Senhor está, né, na posição de ofendido, né? O Senhor está, né, na posição de irado, né? Então, e nós estamos na posição de condenado. Quando nós somos alcançados por Ele, né? Quando o Senhor transforma a nossa vida, né? Nós passamos a ser o quê? Nós passamos a ser embaixadores da reconciliação, né, aqui nesse mundo. Então, irmãos, né, passamos a ser embaixadores da reconciliação. Então, cada crente aqui nesse mundo, cada um de nós, somos, né, embaixadores de Deus aqui nesse mundo, né, para pregarmos a mensagem da reconciliação. Ou seja, cada um de nós estamos aqui nesse mundo para, né, reconciliar, para fazer com que haja paz entre Deus e as pessoas. Então, né, o relacionamento que não está reconciliado, o contrário disso, é o relacionamento onde há, né, rompimentos. Né? Então, o relacionamento reconciliado é o quê? O relacionamento onde há paz. Né? Então, agora não precisa. Né? Se houve uma reconciliação com Deus e Jesus veio trazer isso, agora não precisa mais dos sacrifícios, né, que se fazia periodicamente no Velho Testamento, né? Não precisa de mais nada disso. E agora, qual é a nossa função, né, aqui neste mundo? A nossa função é levar essa mensagem de reconciliação para as pessoas. Então, onde quer que a gente pise, onde quer que Deus nos coloque, no nosso trabalho, né, ou nos nossos relacionamentos, onde quer que a gente esteja, o que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos os seus embaixadores, né, aqui nesse mundo, né, que nós possamos proclamar, né, essa mensagem, né, de que Deus quer reconciliar, né, com o homem, de que Deus mandou Jesus, né, para construir essa ponte, né, para reconstruir o relacionamento dele com o homem. Né? Então nós somos chamados para isso. Então o que é que nós precisamos construir? Pontes e não muros. Né? Então a vida de um cristão aqui nesse mundo precisa ter esse intuito e esse objetivo de construir, né, de reconstruir, né, o relacionamento das pessoas com Deus, né, e de Deus, especialmente de Deus, com as pessoas. Então nós somos, né, embaixadores do Senhor, né, aqui nesse mundo. E ele vai falar isso também lá no versículo 20, né? Ele diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, interessante ele dizer isso aí. Então ele está dizendo, nós somos embaixadores de Deus aqui. Então todos os países, ou quase todos, têm os seus embaixadores. Né? E os seus embaixadores, onde é que estão? Os embaixadores estão onde? No seu país de origem ou nos outros países? Eles são nos outros países. Fazendo intercâmbio. Verdade. Então os embaixadores estão em outros países. Não é no país de origem. Do mesmo jeito, onde é que nós estamos? Né? A Bíblia também nos mostra essa realidade. Nós somos forasteiros, ou seja, nós não estamos na nossa terra, nós não estamos no nosso país, nós não estamos na nossa nação. A nossa nação é lá, o nosso país é lá, nós estamos fora. Mas enquanto estamos fora, o que nós fazemos? A gente constrói essa ponte, né? A gente é um embaixador do Senhor, né? A gente anuncia a mensagem, né, da reconciliação, de que pode haver paz, né, do homem, de Deus, né, com o homem e do homem com Deus. Né? Então, todas as coisas que a gente vai vendo acontecer no nosso mundo, né, leis que vão sendo pensadas, propostas, promulgadas, tudo isso está mostrando o quê? Tudo isso está mostrando a inimizade, né, que há do homem contra Deus. Né? Todos os comportamentos que a gente vai vendo aí, né, profanos, né, reprovados, isso e propositalmente as pessoas fazendo coisas
reprovadas. Isso está mostrando o quê? A inimizade que há, né, entre o homem e Deus. Então, e o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, né, para proclamar essa mensagem de reconciliação, né, de Deus, né, com o homem e do homem com Deus. Tudo tranquilo aí, irmãos? Então, o texto agora continua dizendo agora qual é. Então, primeiro nós falamos, o autor da reconciliação, que é Deus. O agente da reconciliação, que é Cristo. Né? Depois nós falamos, né, os embaixadores da reconciliação, que somos nós. Né? Agora vemos aqui, né, a natureza da reconciliação. A natureza da reconciliação. O apóstolo Paulo diz agora no versículo 29, né, ele diz, a saber. Então ele vai explicar. Né? Então ele está falando aqui da reconciliação, agora ele vai explicar o que é isso. Né? Do que é que exatamente ele está falando. Aí ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora ele está falando da natureza da reconciliação, ou seja, o que é, né, a reconciliação. Então ele está mostrando aqui claramente, né, que há, né, entre o homem e Deus há uma inimizade, e essa inimizade o homem se expressa, né, ele expressa isso de diversas maneiras. Né? Então o comportamento humano, né, coisas que nos assustam, que a gente vê e assusta, como que as pessoas são capazes de fazer uma coisa dessa, né? Como que alguém é capaz de fazer uma coisa assim? Está apenas revelando esse estado aqui que o apóstolo Paulo chama de inimizade, né? Então essa aversão, né, das pessoas contra Deus, e a gente vai vendo isso em todos os lugares do mundo, em alguns lugares de maneira mais intensa, em outros lugares de maneira menos intensa, em alguns lugares de maneira mais violenta, né, em outros lugares de maneira menos violenta. Essa aversão do homem, né, contra Deus, a gente vai percebendo, né, nas suas escolhas, né, a gente vai percebendo no seu comportamento, naquilo que ele escolhe, né, naquilo que ele decide, que ele passa, né, a defender. Tudo isso vai mostrando, né, a inimizade do homem, né, contra Deus. Então o apóstolo Paulo está falando da natureza agora dessa reconciliação, né? Então como que isso acontece? Aí ele diz que Deus estava em Cristo. Então lá em João 10,30 diz assim, o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então ele diz, Deus estava em Cristo. Então por isso que quando Cristo, né, vem ao mundo, né, quando Jesus nasce através da mulher, né, e a encarnação acontece, né, o que a gente percebe? A gente entende que é Deus pisando na terra. É Deus pisando na terra. É Deus se revelando, é Deus se mostrando, né, para as pessoas. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Né, a gente diria, em primeiro lugar, trazer, né, pagar pelos nossos pecados e promover aqui, né, uma nova vida. Mas ele veio também revelar Deus. Ele veio mostrar de maneira visível Deus, né, para as pessoas. Então o texto diz que Deus estava em Cristo, né? Ou seja, né, era a mesma coisa. Então reconciliando consigo o mundo. Então, né, o ministério da reconciliação, na verdade, é de Deus, né? Quem reconcilia, né, as pessoas com Ele? Então a missão é dele, né? A missão, o ministério de reconciliar é dele, não é nosso, né? Mas Ele nos dá o privilégio de participarmos, né, desse ministério. E aí então, como que Ele fez isso? Aí o apóstolo Paulo agora está explicando, né, que a morte de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo, né, para que alguns não pensassem, né, e alguns estavam pensando assim, poxa, o Deus de vocês é muito fraco, né? O Deus, se esse é o Deus de vocês, e quando Jesus veio, a gente já viu também vários estudos sobre isso,
a expectativa dos judeus, propriamente dito, era que viesse, né, um Messias poderoso, né, com a espada na mão, com a sua milícia, ou seja, com 1000 pessoas do seu exército, né, ali do lado dele, para intimidar o governador da época, o rei da época, né, para colocá-los no seu lugar e para mostrar aqui quem manda sou eu. E quando Jesus veio, não foi nada disso que aconteceu. E eles ficaram, poxa, aí aqueles que eram contra os judeus diziam, o Deus de vocês é fraco demais, né? Então, né, esse Deus de vocês, cadê o Deus de vocês? Ele não pode fazer nada. E quando Jesus morreu, aí, né, alguns disseram assim, olha aí, né, vocês perderam a expectativa, a esperança de vocês que estavam nele, vocês perderam, né? Perdeu o playboy, morreu, né, o Deus de vocês. Então, irmãos, alguns depois da morte de Cristo, tanto é que os discípulos, depois da morte de Cristo, como é que eles estavam? Eles estavam lá no cenáculo. Em que condição? Todo mundo quietinho, caladinho, né? Todo um monte de gente triste agora. O que nós vamos fazer? Né? Morreu o Salvador, né? Morreu, né, o Messias, né? Então a gente tinha tanta expectativa, tanta esperança, morreu, acabou. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a morte de Cristo fazia parte do plano de Deus de reconciliar, né, o Deus com o homem. Então, aquilo ali, a morte de Cristo, então, não foi, né, a morte, ou seja, não foi, né, derrota, mas a morte de Cristo foi vitória. Como o diabo sabia disso? As pessoas não sabiam, né? Muita gente não sabia. O diabo sabia. Então, como o diabo sabia que a morte de Cristo seria a vitória, era a concretização do plano de Deus, do ministério de Deus de reconciliar, né, o homem com ele, ele com o homem, né? Como o diabo sabia disso, o diabo tentou por várias vezes poupar, né, a vida de Cristo. Então, né, ele disse, tudo isso te darei se prostrado, né, me adorares. Então, não sei se os irmãos estão lembrados disso, mas o diabo usou Pedro, né, para repreender e reprovar Jesus e dizer para ele assim, Senhor, não precisa de nada disso não vai lá não. Senhor, né, o Senhor não precisa, né, fazer essas coisas. Então, né, era o quê? Era o diabo usando Pedro, porque até o diabo sabia, né, desse ministério da reconciliação que aconteceria, né, com a morte, né, de Cristo. Então, a morte de Cristo foi o quê? Foi Deus reconciliando o homem, né, com ele. Foi Deus abrindo portas para um diálogo com o homem. Foi Deus recebendo o homem, né? Foi Deus tirando essa condição de condenação do homem, né? Foi Deus mudando o homem, tirando o homem, né, da situação de condenado do inferno e trazendo o homem, né, para a salvação, do relacionamento, né, com ele. Então, aí ele está dizendo aqui, não imputando os homens as suas transgressões, né, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a reconciliação, né, a morte de Cristo, ela, se havia ideia nas religiões de que Deus ficava irado, e para apaziguar, né, para minimizar, né, a ira de Deus, ou dos deuses, alguém precisava de ser jogado no mar, né, e as religiões mostram, filmes mostram isso, por exemplo, o filme como Poseidon mostra isso, o Deus dos mares, né? Então, Moloque, né, a queima das crianças lá na fornalha, lá, o Deus Moloque, tudo isso era tentativa de aplacar a ira de Deus. Então, quando Jesus morreu, o que acontece? Né? A ira de Deus é satisfeita, né? Então, a ira de Deus é satisfeita na morte de Cristo, né? E aí Deus passa a olhar para o homem, né, não mais como de maneira irada,
né? Deus passa a olhar para o homem não como condenado, né? Mas quando ele vê Cristo no homem, ele passa a olhar para o homem como alguém que foi absolvido, né? Ele passa a olhar para o homem com outros olhos. Aí então, né, a gente termina. Então nós vimos aqui, o autor da reconciliação é Deus, né? O agente da reconciliação é Cristo. Vimos aqui que os embaixadores da reconciliação somos todos nós, né? A natureza da reconciliação é Cristo morrendo, levando sobre ele todos os nossos pecados, né? Todas as nossas transgressões, né? O meio que Deus usa para a reconciliação hoje, né, é a pregação da palavra de Deus. Então, quando nós pregamos essa mensagem das pessoas, nós estamos, esse é o meio que Deus usa, nós estamos mostrando, né, para as pessoas, nós estamos usando o meio é a pregação da palavra, né? Então, e aí a gente termina agora com as bênçãos advindas da reconciliação. Então, a primeira bênção advinda da reconciliação de Deus com o homem é que, então, Jesus pagou o preço. A minha dívida foi paga, né? A ira de Deus foi satisfeita, né? E a outra bênção, né, da reconciliação é que agora a minha situação de condenado mudou para a situação de absolvido e salvo. Só para a gente terminar e a gente concluir agora. As perguntinhas finais, né, para a gente concluir. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, você falou as últimas palavras sobre a reconciliação conosco e que Deus, Jesus veio para nos salvar, mas deixou o livre-arbítrio, né? Porque tem pessoas que não vão ser salvas, correto? Porque são pessoas perversas, são pessoas que não aceitou a Cristo como Salvador. Não é isso? Aí, só para a gente ajustar então o pensamento, né? Então, perverso todos nós somos. Sem Cristo, todo mundo é perverso. Sem Cristo, todo mundo é mau. Sem Cristo, está todo mundo condenado. Sem Cristo, todo mundo só merece o inferno. Só para a gente ajustar, né? Então, o que faz com que alguém seja salvo? Cristo agindo nas vidas. Isso parte de quem? Essa atitude primeiro parte de Deus. O problema, eu ia fazer as perguntinhas até para a gente abordar isso também. A gente fala de salvação. Então, só para a gente encerrar aqui, para ver se ficou tudo entendido. A gente fala geralmente de salvação. A primeira pergunta que eu ia fazer é: salvação do quê? Responda aí. Salvação do quê? Hã? Do quê? Então, a salvação é dos nossos pecados ou a salvação é do nosso pecado? Então quando nós falamos dos pecados, né, nós estamos falando dos pecados que a gente comete. Quando a gente fala do nosso pecado, nós estamos falando do pecado original que nós herdamos de Adão. E é isso aí que traz condenação sobre nós. Então nós estamos falando disso. Então, eu sou salvo do quê? Da ira de Deus. Então, quando a gente fala assim, eu sou salvo por quê? Do inferno. O inferno, aí a pergunta que a gente faz é: e quem criou o inferno, gente? Deus. Então, eu sou salvo desse estado de condenação. Outra perguntinha para a gente encerrar. Eu sou salvo de quem? De mim. Hã? O que mais? Sou salvo de quem? Maligno. Hã? Salvo do inferno. Então, se eu sou salvo do inferno, eu sou salvo de quem? De Deus. Deus é que salvou. Ele salvou, mas eu sou salvo de quem? Da ira de Deus. Então, gente, né, na verdade, quando a gente fala, eu sou salvo de quem? Eu sou salvo da ira de Deus. Então,
Deus, então, para a gente encerrar, Deus, né, me salva, Ele mesmo é quem me salva, a salvação é dele mesmo, para Ele mesmo, e principalmente a salvação é dele mesmo. Deus está me livrando, então Deus me salva de quem? Dele mesmo, Deus me salva dele. Então, às vezes a gente acha, Deus está me salvando do diabo. Não, o inferno não foi criado pelo diabo, foi criado por Deus. Então Deus está me salvando é dele mesmo, da sua própria. Não, pastor Ricardo. Temer aquilo que pode dar e tirar a vida, né? Não ter medo de ninguém, mas daquilo que pode tirar a vida, né? Então é Deus. É o único que pode dar e tirar. Né? Beto, você ia dizer alguma coisa? Eu não fiquei muito esclarecido, depois nós conversamos. Tá certo. Então, irmãos, vamos encerrar então. Espero que tenha ficado claro, né? E a gente vai conversando também. As outras lições vão ajudando também isso aí, né? Então, assim, quando acontece, quando alguém recebe, na nossa linguagem histórica, recebe a Cristo aqui, alguém aceitou a Jesus. Na verdade, ele está respondendo, né, a ação de Deus, né, ao chamado de Deus. Ele está respondendo. Pastor, mas isso deixa a gente, eu achei maravilhoso essa aula, mas tem certos exemplos na Bíblia, a pessoa tem muita paciência, aguardar o momento de Deus e tal, e o pastor Augusto Rodrigues estava dizendo que Jesus, enquanto os discípulos estavam preocupados com certas coisas, ele estava equipando eles. Ele estava falando com eles que eles iriam receber poder, tal. Entendeu? Então, em vez de eles ficar preocupados com ele, ele estava preparando eles para enviá-los. E porque naquela época houve muitos fatos de revelações, de voz de Deus, né? Pessoas serem transportadas igual Elias, igual Filipe, né? Então chegou num ponto que isso hoje é incumbência da igreja, né? Incumbência da igreja. A igreja hoje está na posição daqueles homens, porém, o crente, às vezes ele se sente assim, um vaso inútil, ele chega a ficar até triste quando ele tem paixão pelo Evangelho, né? Então, eu fico pensando, igual certas pessoas que soube aguardar a hora de Deus, né? E então, se como Jesus deu o exemplo da pescaria, eles foram pegar no peixe. O Pedro aqui que é pescador, ele deve ter ido alguma vez e nunca ter pego peixe nenhum, né? Então, um crente hoje no mundo, com essa missão da reconciliação, porque Deus usou pessoas que nem queria fazer, né? Teve pessoas que diziam, eu não, né? Você não quer? Mas ele enviou aquilo. Vai para tal lugar, faça isso, faça aquilo. E nós hoje estamos na posição de enviados. Embaixadores. Porém, a hora de Deus, o resultado, eu estou querendo falar no resultado. Estava na minha cola aqui o tempo, o senhor está falando aí do tempo da reconciliação. Para nós que somos embaixadores, o tempo da reconciliação é agora, neste minuto. Para quem Deus vai reconciliar, Deus tem o seu tempo. Né? Deus tem o seu tempo, né? Para cada uma das pessoas. Nós trabalhamos, né? Pensando de que o momento da reconciliação é agora e não pode se perder nem um minuto. O tempo de Deus com as pessoas é
Aí é ele que tem. Então vamos encerrar, irmãos. Tudo tranquilo aí? Explicou. Bom, Beto? Explicou. São James e o senhor explicou. Amém. Então vamos encerrar. Nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor reconciliou conosco. Meu Deus, essa é a mensagem mais doce, mais bela, mais maravilhosa que podemos ter na nossa vida. Ó Deus, sabemos que a nossa dívida foi paga, que o Senhor reconciliou conosco. E hoje há paz, ó Pai, entre o Senhor e nós com o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Nas muitas vezes, ó Pai, que possa haver, ó Deus, interferências nesse relacionamento. Interferências, ó Pai, do nosso próprio coração, que muitas vezes, ó Deus, age de maneira avessa à maneira que deveria reagir. E nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos embaixadores da reconciliação aqui nesse mundo, para que todas as pessoas saibam que a vinda de Jesus aqui não foi apenas para que ele fosse um mártir do cristianismo, mas foi para que houvesse paz entre o Senhor e entre a humanidade. Fica conosco, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, com a Tua graça, com a Tua bênção e com a Tua proteção. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Santo Espírito repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.